evangelista Lucas, esse texto nos mostra no primeiro capítulo o Senhor Jesus fazendo promessas para os discípulos. E qual é a promessa que o Senhor Jesus está fazendo neste primeiro capítulo do livro de Atos? O Senhor Jesus está prometendo que nós receberíamos a virtude do seu Espírito. Ele diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Observem, para a igreja começar, era necessário que os discípulos de Jesus recebessem a virtude e o poder do Espírito Santo, porque sem virtude e sem poder do Espírito Santo, a igreja não passa de uma instituição comum, como outra qualquer, que não move, que não faz as pessoas sentir nada, que não tem nenhuma ação de transformação. Mas quando a igreja recebe a virtude do Espírito Santo, ela se torna muito mais do que uma instituição, muito mais do que uma organização, ela se torna um organismo. Ela move, ela age, ela sente, ela levanta, ela glorifica, ela faz a vontade de Deus, e o poder do Espírito Santo se manifesta através dela. Agora observemos onde é ou qual é a promessa que o Senhor Jesus agora está fazendo para os discípulos, que em poucos dias se cumpriria. Mateus capítulo 16, no versículo 18, o Senhor Jesus fala para os discípulos: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora observem só que o capítulo 2 de Atos vai nos mostrar justamente no dia que esta promessa que Jesus faz no capítulo 1 do livro de Atos começa a se cumprir. Capítulo 2 de Atos, a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Observem, a igreja se fortalece quando ela se reúne. A igreja se fortalece quando ela está unânime. A igreja se fortalece quando ela se ajunta. A igreja se fortalece quando ela concorda. A igreja se fortalece quando ela ora. A igreja se fortalece quando ela busca o poder de Deus. E observem, quando eles estavam reunidos no livro de Atos, no capítulo 2, a Bíblia Sagrada nos mostra reunidos. Eles estavam todos reunidos, aonde? Em um mesmo lugar. O povo de Deus deve estar reunido em um mesmo lugar. E quando o povo de Deus se une, a Bíblia diz que eles oraram. E quando eles estavam ali, a Bíblia diz que de repente veio um vento, veio um som como de um vento veemente, impetuoso, e aquele vento encheu a casa. E sabe o que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo. Se não tiver o Espírito Santo, a igreja não vale nada. Se não tiver o Espírito Santo, a igreja não faz nada. Se não tiver o Espírito Santo, a igreja não vai para lugar nenhum. Mas se tiver o Espírito Santo, a igreja terá virtude, terá unção, terá poder, terá graça, terá força. Aqui nós vemos neste livro de Atos, nesse capítulo 2 que eu falei aqui agora, se você parar para observar, nós vemos o valor da unidade da igreja para que o poder de Deus se manifeste. E onde nós encontramos Jesus falando sobre esta unidade, nós vemos Mateus capítulo 18, versículo 20, ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Jesus não diz eu estarei, Jesus está dizendo eu estou. Isso significa que Jesus está aqui nesta manhã para atender, para responder, para receber a nossa oração. Onda Shodeamanai. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Agora observem, quando é que isto se cumpre? Isso pode se cumprir, ele disse 2 ou 3. Onde estiverem 2 ou 3, isso significa a partir de 2 pessoas qualquer coisa pode acontecer. Jesus não precisa da igreja superlotada para fazer maravilha e responder a oração do povo. Se tiverem 2 pessoas reunidas no nome dele, 2 ou 3, ele já começa a fazer reboliço. Ele já começa a mover as águas. Quem crê assim, glorifique. Aleluia. Observe, 2 ou 3. Então vamos lá, cumprindo o que ele fala em Mateus 18, 20. Atos, capítulo 3. Você pega e observará Pedro e João entrando no templo. A hora nona. A hora de quê? A hora de quê?
A hora nona, a hora da oração. Alguém diga oração. Toquem alguém, diga oração, hein? Toquem alguém, diga oração. A hora nona, a hora da oração. Observem, é na hora da oração que qualquer coisa pode acontecer. É na hora da oração que qualquer porta pode abrir. É na hora que o povo de Deus se une para orar que os milagres podem acontecer. Jesus poderá mover coisas que você não imagina. Jesus pode operar em dimensões que você nem pensa, que você nunca calculou antes. Ele pode mover justamente quando a igreja se prepara, se organiza e se junta para a oração. Na hora nona, a hora da oração, entrava Pedro e João no templo. E quando eles chegam à porta do templo, encontram um homem. E o homem estava em que situação? Paralítico, assentado. Ou seja, sentado ali diante daquela porta. E de repente, quando eles vão entrando, o homem estende a mão e diz assim: dá uma esmola. O homem queria o quê? Diga esmola. Fala, o homem queria esmola. E o homem estende a mão para pedir esmola. Pedro olha para João, João olha para Pedro, e Pedro diz: nós não temos prata. O camarada certamente ficou abatido, não tem prata, mas ele deve ter ouro. Ele diz: não temos ouro. O cara perdeu a expectativa. Quem sabe se fosse nesta época, Pedro poderia dizer: não tenho euro, não tenho libra esterlina, não tenho meticais de Moçambique, não tenho kwanza de Angola, não tenho o randes da África do Sul, não tenho real do Brasil. Mas aquele homem continuava com a mão estendida. Sabe por quê? Porque quem tem fé não baixa a mão na oração. Quem tem fé não desiste da oração. Quem tem fé não desiste do poder de Deus. Onde estão as pessoas que têm a fé? Levante a sua mão, porque você não desiste da sua oração. Aleluia. E aquele homem continuava com a mão estendida. E Pedro: não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levante e ande. Olha só o que acontece quando pelo menos 2 ou 3 pessoas se reúnem. Deus, naquele momento, atende a oração dos discípulos. O homem levantou e andou e entrou no templo glorificando a Deus. Deus quer que alguém entre no templo glorificando a Ele por causa da sua oração. Deus quer que você faça uma oração para que alguém se levante do lugar do caos onde se encontra para glorificar o nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pode glorificar o Senhor.